Glória a Deus, aleluias. Nós vamos estar ouvindo a palavra de Deus agora, e eu gostaria que você abrisse comigo Apocalipse, capítulo 3, o verso 19 e o verso 20. É uma passagem muito conhecida e nós vamos estar falando sobre essa passagem hoje. Está escrito assim no versículo 19 e 20: Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Quando nós estudamos as Escrituras Sagradas e passamos a conhecer um pouquinho o caráter de Deus, nós chegamos a uma conclusão tão profunda. Nós podemos ver uma definição no caráter de Deus, que é a preocupação em salvar as almas dos homens. Quando nós estudamos a Bíblia, nós podemos ver claramente que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Ele não só nos ama, como Ele traçou um plano de salvação, e 24 horas por dia Ele usa a sua igreja na pregação do Evangelho. Ele trabalha no particular, individualmente, com cada habitante na terra, com o propósito de atrair as pessoas para dentro do reino, ou para dentro do plano de salvação. Você que está me ouvindo, você é o alvo do plano da salvação que Deus traçou para você. Deus projetou um plano de salvação, ao qual foi instituído pelo Filho dele, Cristo Jesus. E Ele tem trabalhado, Ele tem investido para alcançar as almas dos homens. A igreja de Cristo, os ministros do Evangelho, os instrumentos de Deus, têm caminhado na terra, pregando o Evangelho da salvação. Muitos pregando de casa em casa, outros pregando pelas rádios, outros pela televisão, mas o Evangelho, a voz de Cristo, ela tem chegado até você. Ele é o responsável pela divulgação do seu próprio reino. E Ele vai fazer de tudo para esclarecer o plano de salvação nas mentes dos homens, dando a todos a oportunidade de serem salvos. Nesse versículo, irmãos, que nós acabamos de ler, eu repreendo e castigo todos quanto amo. Ele está dizendo de sua ação aqui na terra para salvar a vida dos homens. Você sabe o significado da palavra repreensão, repreender ou repreendo? Ele tem vários significados. E o primeiro significado da palavra repreender significa impedir o homem de andar no caminho errado que ele se encontra. Deus, irmãos,
Quantas portas ele fechou para você? Quantas ruas ele bloqueou? Quantas vezes ele teve que paralisar o seu plano, o seu projeto? Ele teve que paralisar suas decisões? Ele teve que bloquear o seu caminho para você não auto se destruir? Muitas vezes ele entrou na sua frente e ele teve que barrar você. Existe um provérbio que diz: há caminhos que para o homem até parece perfeito, mas o fim leva à morte. O homem, quando ele caminha sem Deus, tomando suas próprias decisões, fazendo aquilo que ele mesmo acha que é correto, ele está num caminho para auto se destruir. Porque sem Deus, sem a vontade de Deus, você vai se destruir. E um dos significados da palavra repreensão significa impedir o homem de continuar. Então, muitas vezes, você parou e começou a pensar: meu projeto não deu certo, a porta fechou, as coisas se enroscou, as coisas estão tudo complicado, e às vezes você até culpa o diabo, culpa o vizinho, mas às vezes foi o próprio Deus mesmo que fez isso para te repreender. Porque se ele deixasse você continuar nesse caminho que você estava, você ia auto se destruir. Você ia morrer nesse caminho, você ia destruir não só você, como também destruir sua casa, seus filhos, seus parentes. Porque tem decisões, tem caminhos que o homem vai, que ele auto se destrói. O outro significado da palavra repreender é chamar os homens ao cumprimento do dever. A voz de Cristo, irmão, ela tem entrado em sua mente, em seu entendimento. O evangelho tem sido pregado e esclarecido para você. E Deus tem repreendido você no sentido de mostrar para você o caminho que Ele quer que você anda, as responsabilidades que Ele quer que você assuma. Deus tem falado com você de várias as formas, mas a mente e o coração do homem muitas vezes é duro, é obstinado. Tem pessoas, irmão, que já têm uma mentalidade formada em determinada questão e não abre espaço para novos ensinamentos. E nisso você deixa de ouvir o conselho de Deus, deixa de ouvir os segmentos cristãos. Por quê? Eu sou assim mesmo, eu nasci assim, eu aprendi assim, e não dá espaço para novos ensinamentos. E Deus, Ele está te repreendendo, Ele está chamando você ao cumprimento do dever. E qual é o maior caminho, o maior cumprimento que o homem tem que praticar e que Deus deseja para ele? É o caminho cristão. Deus quer você como filho, como servo, como pastor, como presbítero, como diácono, exercendo uma função dentro do reino do céu. Então, a palavra repreender também significa criticar alguém que está errado. Ela tem também esse sentido. E Deus tem apontado você e seus comportamentos. Você sabe que os seus comportamentos precisam ser mudados. Você sabe que o caminho que você está é um caminho mau, e você vai morrer nesse caminho mau. Um caminho de pecado, um caminho de adultério, um caminho de prática terrível, um caminho de uso abusivo de droga, de álcool, de prostituição. Você sabe, você que está me ouvindo, você sabe que esse caminho que você se encontra, ele não é um caminho bom. Todo caminho longe de Cristo não é um caminho bom. Então Deus, irmão, quando Ele diz assim, eu repreendo, Ele está dizendo, eu preciso impedir você de continuar nesse caminho. Eu preciso chamar você ao cumprimento do dever. Eu preciso paralisar você, porque o caminho de práticas erradas que você se encontra, ele vai te destruir. Então a mensagem de Deus, ela tem o objetivo de nos ajudar, nos aconselhar, nos orientar. Mas quando, irmãos, Deus olha para o homem e vê que a mente dele está endurecida,
que o coração está obstinado, aí ele entra para o plano B. Sabe qual é o plano B? Eu repreendo, plano A, e castigo todos quanto amo. Tá vendo? Muitas vezes ele vai ter que trabalhar na sua vida com o plano B, que é o castigo, tá? Ah, mas Deus não castiga ninguém, pastor. Engano seu. Ele está dizendo aqui, ó, eu repreendo e castigo. Você sabe o que significa castigar? Punição. Punição aplicada a uma pessoa que anda praticando coisas erradas. Ele olha para você e vê que a repreensão, o chamado, a voz de Deus não está funcionando na sua vida. Você continua no caminho do erro, você continua praticando coisas terríveis, você continua plantando coisas más. Então, como você está com o coração endurecido, como você está insistindo em caminhar nesse caminho errado, então ele vai trabalhar com você no plano B. Ele vai ter que traçar uma punição, um castigo para essas coisas que você está fazendo errado, para arder na sua alma, muitas vezes para arder no seu físico, porque assim, muitas vezes, em muitos casos, as pessoas vão parar um pouco as suas vidas e vão olhar para o céu e vão reconhecer a necessidade de um Redentor. Esses tempos atrás eu conheci um rapaz que foi curado de câncer. Ele foi curado de câncer, graças a Deus. Ele passou 2 anos fazendo quimioterapia e ele foi curado do câncer. E o dia que eu fui visitar ele para me orar com ele, sabe o que ele falou para mim? A coisa mais importante, pastor, que aconteceu na minha vida foi eu ter enfrentado um câncer durante 2 anos. Ele falou que foi a coisa mais importante que aconteceu na vida dele. Eu falei, mas por que, irmãos? Sabe o que ele me disse? Eu era arrogante, pastor. Eu era orgulhoso. Eu não queria saber de Deus. Compromisso com a igreja. Quando o crente passava por mim, eu até cuspia no chão. Eu não estava nem aí com o nome Jesus. Mas esses 2 anos, eu passei por um vale, eu passei por um sofrimento, eu passei por uma dor que somente quem passa sabe expressar. E no meio desses 2 anos, pastor, eu reconheci o que eu era, um homem derrotado, sem Deus. Nesses 2 anos eu reconheci que eu era um homem mau e que eu precisava de um Cristo, de um Redentor. E ele saiu, irmão, depois de 2 anos curado de câncer e também dentro do plano da salvação de Cristo. Eu não estou dizendo que Deus vai usar um câncer para poder te curar de forma nenhuma, mas nesse caso, o câncer foi bênção na vida desse homem, porque durante 2 anos ele foi curado de toda a sua arrogância, de toda a sua prepotência, de todo o seu orgulho, de todo o seu eu, o seu egocêntrico, sabe? Ele era o centro de tudo. Esses 2 anos ele foi quebrantado e ele saiu um novo homem dessa enfermidade, dessa doença. Então o castigo que Deus traça muitas vezes na vida do homem é com a intenção de quebrantar o teu espírito. É com a intenção de destruir esse coração obstinado, essa mente dura, esse coração duro. Porque tem muita gente orando por você. E Deus também deseja salvar você. Não queira, irmãos, vir para Cristo dentro do segundo plano, ou plano B de Deus. Aceite a repreensão. Aceite o chamado e vem para Cristo. Você não precisa passar por um processo de dor, como muitos hoje estão passando, para olhar para Cristo. Não tem necessidade disso.
E o mais bonito desse versículo é que ele diz assim: eu repreendo e castigo todos quanto amo. Tudo que ele faz, da maneira que ele fala, seus planos, sua pesca aqui na terra, sua investida na vida dos homens, o seu se aproximar da humanidade, tudo é por amor. Ele faz com amor isso. É porque ele te ama. O amor de Cristo por você, ele vai além do seu entendimento, ele vai além da sua compreensão. Ele te ama. Ele não quer que você se perca pela eternidade. Ele não quer que o diabo assole a sua vida da maneira que está assolando. Ele não quer que o pecado, como uma gangrena, destrua seu físico, sua alma. Não, ele não quer o mal prevalecendo na sua vida. Então ele repreende, e quando só a repreensão não funciona, ele passa para o plano B, ele começa a castigar. Ele faz tudo isso com amor. E sabe qual é o objetivo dele em tudo? É levar o homem ao arrependimento. Enquanto o homem não chegar na posição de arrependido, não tem como Cristo entrar na vida do homem. O que é o arrependimento? É um peso, é uma tristeza pela pessoa que você é, pelas coisas que você pratica, e um desejo de reparar isso. Eu não quero mais ser essa pessoa. Eu não quero mais praticar isso. O arrependimento é o abandono das coisas erradas e o reparo dos danos que você tem causado com esses comportamentos e com essas atitudes. O arrependimento, quando ele começa a infiltrar no espírito do homem, o homem começa a enxergar a sua condição. O homem começa a enxergar que ele precisa abandonar o erro. E Deus, com a sua infinita misericórdia e compaixão, é nesse momento que ele vai ter êxito na sua vida. Você sabe o que significa compaixão? De uma forma bem simplificada: o desejo de tirar alguém de uma situação de calamidade. E essa compaixão, ela existe em Deus, porque Ele deseja tirar você desse embaraço, desse enrosco, dessa dor, desse sofrimento que você está passando, dessa destruição que está quase abatendo o seu lar. Deus repreende, Deus castiga, Deus faz tudo com amor. Quando o homem se arrepende de seus pecados, Jesus, na pessoa do Espírito Santo, bate na porta do coração dessa pessoa. Olha só o que está escrito no versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Você sabe por que Jesus está batendo hoje na porta do seu coração? Simplesmente pelo fato dele te amar. Simplesmente pelo fato de você ser amado por ele. E esse amor impulsiona ele a trabalhar e a investir a seu favor. Ele está batendo na porta do seu coração com o desejo de entrar na sua vida e fazer parte do seu dia a dia. Ele quer curar você, ele quer salvar você, ele quer mudar a sua história de vida. Mas a Bíblia diz, irmãos, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, a voz de Deus, eu tenho certeza que você está ouvindo. E já ouviu muitas outras vezes. Agora, a porta do seu coração, da sua alma, ela só pode ser aberta de dentro para fora. Só você pode tomar essa decisão
Só você pode abrir esse espaço para Cristo trabalhar. Ele criou você com o livre-arbítrio, com o direito de decisão, e Ele não vai invadir essa privacidade. Ele não é que nem um diabo que invade a vida das pessoas, não. Ele está batendo, e Ele quer um retorno da tua parte. Sabe o que é abrir o coração para Deus? É dizer para Jesus: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Eu me rendo, eu me entrego. Toma conta da minha vida, toma conta do meu lar, toma conta da minha família, da minha finança, do meu ministério, da minha vida profissional. Entra na minha vida, toma conta de mim. Isso é entregar a vida a Cristo. É deixar Ele tomar conta de todas as áreas da sua vida, deixar Ele ser o Senhor de todas as áreas da sua vida. Você deve abrir a porta da sua vida para Cristo e deixar Ele entrar na sua vida. Vai nascer um relacionamento entre você e Cristo, você e Deus, você e o Espírito Santo. Deus vai ser o seu pastor. Ele vai cuidar de você. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Está aí o convite da manhã. Abra a porta da tua casa para Cristo e deixe Ele ser o seu pastor. A paz do Senhor. Nunca foi você, nunca é você, sempre foi Ele.